Não houve festa, música, vestido especial ou rituais religiosos. Aos 22 anos, Lerme Esme foi levada às pressas de seu local de trabalho para um galpão em um vilarejo no interior e forçada a se casar com um desconhecido. Não me disseram nada antes. Cheguei toda suja e me apresentaram a um homem, dizendo que ele seria meu marido, que eu tinha que me casar ali, naquele momento. Fiquei chocada, não parava de chorar, não queria fazer nada sem ter o consentimento dos meus pais, mas sabia que podia morrer se não respeitasse a ordem. Após uma breve cerimônia, da qual participaram 60 casais, e Esme e seu parceiro, Arme, foram levados a um quarto e obrigados a manter relações sexuais. Guardas armados vigiavam e eram autorizados a punir quem se rebelasse. Foi muito difícil. Os milicianos chegaram a disparar em alguns. Nós decidimos ficar juntos para sobreviver. Aqueles que rejeitavam a ordem, mulheres em sua maioria, eram estupradas e levadas a centros de reeducação, como eram chamados os campos de concentração do regime. Oi, eu sou a Luísa e o book do dia é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro que é uma ficção especulativa. E tanto é assim que eu gostaria de dizer que o trecho que eu li no começo do vídeo é um trecho do livro, mas não é. É um trecho de uma reportagem da Folha de São Paulo que narra ao que as pessoas foram submetidas no Camboja nos anos 70 durante o Comando Vermelho. E se parece absurdamente com a história narrada nesse livro aqui. Às vezes a ficção rima com a vida real, e é exatamente o que esse livro nos traz, assim. A autora, ela fala que tudo o que ela escreveu, embora tenha um quê de floreio, um quê de ficção, tudo o que ela escreveu aconteceu em algum lugar do mundo, em algum momento. Então, é uma ficção, mas que tem aí um quê de muita verdade com a nossa história da humanidade. E o livro foi escrito em 1985, no Canadá, e continua extremamente atual, extremamente atual. É desesperador imaginar que várias coisas que são narradas aqui, elas ainda se parecem com a nossa história, elas ainda se parecem com o que a gente tem vivido e o que a gente tem experimentado aí na humanidade mesmo. Tanto é assim que quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, as mulheres passaram a fazer protestos na rua, segurando cartazes escrito que o Conto da Aya não é um manual, porque ele vinha repetindo várias ideias que estão aqui no livro, por mais absurdo que isso pareça. O livro, ele narra uma distopia em que o poder nos Estados Unidos é tomado por um grupo de pessoas extremistas, e essas pessoas, elas transformam os Estados Unidos na República de Gilead. E essa república, ela não tem lei. A lei deles é a Bíblia, e por conta de todas as catástrofes naturais, de toda a poluição, desmatamento, doenças sexualmente transmissíveis, eles estão vivendo um momento em que as pessoas, ou melhor, as mulheres, porque doença é coisa de mulher, se tornaram inférteis. Então, as poucas mulheres que podem reproduzir, elas são usadas exclusivamente para esse fim. E aí eles passam a dividir a sociedade em castas, de modo em que as mulheres férteis, ou possivelmente férteis, elas são as aias, e elas são literalmente destinadas somente à reprodução, e elas usam roupas vermelhas. As mulheres que fazem ali uma lavagem cerebral nessas aias, que treinam as aias para serem aias, são chamadas tias. As mulheres mais velhas e que já não têm a fertilidade para oferecer, elas são chamadas martas, e elas são destinadas à limpeza, à conservação da casa e a cozinhar. E as mulheres que um dia foram casadas de forma legal e de forma conservadora e de uma forma ultra tradicional, elas são as esposas, embora normalmente elas já não sejam férteis. E isso é uma curiosidade do livro, porque o sexo, ele é usado com o único fim de reprodução, e com esse argumento aí de que a população já não é mais fértil, as aias, é coordenado o ciclo fértil delas, e uma vez por mês, no momento mais fértil do ciclo, elas são estupradas
pelos seus comandantes, na presença das mulheres deles, para que isso se torne um ritual, uma cerimônia, algo menos brutal, algo mais justificável. E é terrível. É terrível. A forma como o livro narra isso é muito chocante, assim. As mulheres, as aias, elas têm que se deitar no meio das pernas das esposas e os comandantes deitam-se sobre elas e as estupram, e elas não podem fazer nenhum tipo de som, nenhum gemido, nada, porque o sexo ali ele está sendo usado com a finalidade exclusiva de procriação. E esse ritual, no mínimo estranho, ele é justificado por uma interpretação literal da Bíblia, que em Gênesis diz que, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse, eis aqui a minha serva, Bilha, entra nela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba os filhos por ela. É pesadíssimo, né? Como que uma interpretação tão literal da Bíblia pode levar a cenários como esse, por mais que se trate de uma distopia, de uma ficção. Isso se parece muito com o que a gente vive aí na nossa história, como no trecho que eu li no começo do vídeo. E, inclusive, as aias, como elas eram destinadas à fertilidade, destinadas a engravidar, caso isso acontecesse, elas seriam uma vitória, né, para a sociedade toda, e elas dariam à luz também de uma forma muito chocante, porque elas também teriam que dar à luz sob as pernas das esposas dos comandantes. Então é bem bizarro até que as esposas dos comandantes ficam ali suando e gemendo e gritando durante o parto, como se elas mesmas estivessem dando à luz, enquanto a aia efetivamente está ali no trabalho de parto. É um negócio muito chocante, muito impressionante. E então a sociedade passa a viver dessa forma, todo mundo cumprindo a sua função, todo mundo cumprindo o que é destinado a fazer, principalmente as mulheres, assim, já que há uma certa margem de liberdade para os homens, que obviamente não há para as mulheres. As aias usam uma espécie de chapéu, assim, que impede que elas olhem para os lados ou que elas tenham um campo de visão muito ampliado, e até a comunicação entre elas é ultra limitada. Elas não podem conversar normalmente entre si ou com outras mulheres. A comunicação ela segue também um roteiro pré-determinado, e na cidade inteira tem o que eles chamam de olhos, que são espécies de vigias do sistema que ficam ali para ver se está todo mundo cumprindo o seu papel normalmente. E mesmo nesse regime teocrático, ultraconservador, ultratotalitário, há uma espécie de uma resistência, de uma organização feminina, de uma solidariedade entre as mulheres. E o livro termina de uma forma que é muito enigmática, assim, a gente não sabe o que efetivamente aconteceu, mas que nos dá uma esperança, assim, de uma mudança. É um final muito interessante e que fica nas entrelinhas aí, fica a cargo da imaginação de cada um, o que terá acontecido, então, com as aias e com a nossa personagem principal, que é até uma curiosidade, as personagens, elas até para impedir que haja uma organização entre as mulheres, para impedir que elas se comuniquem de uma forma mais efetiva, as mulheres, além de terem que vestir uniformes e serem padronizadas, elas também perdem os seus nomes. A personagem principal, então, ela chama Offred, que seria uma junção aí de Off-Fred, do Fred, já que ela pertence ao comandante Fred. E assim, todas as outras mulheres recebem um nome de acordo com o seu comandante, Off, nome do comandante. Porque, afinal, é isso que elas são, né? Propriedade do comandante. E o último capítulo é uma jogada genial do livro, porque depois que o livro, a história efetivamente termina, a gente tem a transcrição de uma palestra fictícia em que a gente acaba entendendo parte
dessa história como se fosse um historiador relatando fatos da República de Gilead. Então é muito legal, assim, a gente fica com uma sensação de que realmente tudo isso aconteceu, que tudo isso faz parte de uma parte da nossa história. E até a forma como é narrado essa palestra, a transcrição dessa palestra, é muito interessante, porque é um homem falando sobre fitas que ele encontrou da Offred, porque a Offred obviamente não podia escrever e etc. Então parece que ela arrumou uma forma de relatar essa história gravando fitas, e ele duvida de trechos da fala dela, ele passa a questionar o que ela está falando, e a gente fica pensando assim, se isso também não entra aí nessa questão do machismo, se isso também não seria uma perpetuação da história, por que duvidar da história de uma mulher narrada em primeira pessoa, por que duvidar das palavras dela, né? O livro, ele é absolutamente genial, assim, ele é muito bem escrito, é tudo muito bem construído, a narrativa ela é fluida e ao mesmo tempo ela é densa, assim, é um livro muito, muito bom. Inclusive, quando eu li Vox, que já tem até vídeo aqui no canal, você pode assistir que vai estar linkado aqui, me falavam muito que Vox se parecia com o conto da Aya, ou que seria o novo conto da Aya, mas, para ser sincera, eu acho que chega a ser ofensivo com a Margaret Atwood falar isso, porque não tem comparação, assim, esse livro aqui é uma obra de arte. E Vox, como eu falei no outro vídeo, ele deixa muito a desejar em vários pontos, assim. Embora a história pareça um pouco, são duas distopias que brincam muito com essa questão do feminino, do machismo, mas isso aqui é absurdamente melhor, isso aqui é uma leitura que eu recomendo profundamente. É um livro que eu diria que tem que ser lido, é uma das distopias mais importantes do século, é um livro maravilhoso. E tem seriado do livro também, que dá continuidade aí dessa história. Eu não assisti, mas dizem que é incrível, e o seriado ele não termina junto com o livro. A primeira temporada termina exatamente onde o livro termina, mas tem aí já a segunda temporada dando a continuidade dessa história, dando uma esperança para os fãs do conto da Aya, e vai ser lançada agora a terceira temporada já. E é muito interessante porque a série ela foi escrita, ela foi roteirizada junto com a autora do livro, com o aval dela. Então, embora ela não tenha escrito propriamente a continuação do livro, ela aprovou a série. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, deixa aí a sua sugestão do que eu posso fazer diferente. E conversa comigo nos comentários, me fala qual livro que você gostaria de ver comentado aqui, ou o que você gostaria de ver aqui no canal. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!